Decidir onde você vai morar nos Estados Unidos, até mesmo antes de embarcar para o intercâmbio, pode literalmente te fazer economizar milhares de dólares, e eu não estou exagerando. Muita gente acha que essa escolha é simples, mas já te adianto, não é. Essa decisão ela pode mudar completamente a sua experiência como intercambista e até o rumo do seu projeto por lá. E não é só questão de custo. A moradia impacta a sua adaptação, a sua rotina, o seu bem-estar emocional e até o seu rendimento nos estudos. Já pensou ter que dividir casa com desconhecidos em outro país sem nem saber as regras ou cair num golpe tentando alugar sozinho, sem entender os contratos americanos? Por outro lado, será que morar com uma família americana é seguro? Será que você vai ter liberdade ou vai se sentir controlado o tempo todo? Isso é sobre mais do que conforto, é sobre fazer a escolha certa para o seu perfil. E nesse vídeo eu vou te explicar como funciona um aluguel nos Estados Unidos, o que esperar de uma host family e principalmente como descobrir qual dessas opções faz mais sentido para você. No final eu ainda vou te mostrar como que a Moove pode te ajudar a montar esse plano com segurança e estratégia para você não errar no que para muita gente é o primeiro grande desafio do intercâmbio. Mas antes disso, deixa eu me apresentar, eu sou o Caio, eu faço parte do time da Moove Vistos e eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube para ter acesso a cada um dos nossos vídeos assim que eles saírem. Então clica no botão aqui embaixo e bora pro vídeo. Escolher onde morar durante o intercâmbio é muito mais do que definir o seu endereço temporário, é uma decisão que pode influenciar diretamente a sua adaptação ao país, o seu bem-estar e até o sucesso do seu projeto nos Estados Unidos. Vamos começar pelo impacto emocional. Imagina chegar num país novo, com fuso horário diferente, uma outra cultura, outro idioma, longe da sua rede de apoio e ainda ter que lidar com problemas na moradia, vizinhança barulhenta, transporte complicado, sensação de insegurança ou falta de privacidade. Tudo isso pode gerar estresse, ansiedade e até afetar o seu desempenho nos estudos. Agora, pensa na sua rotina. Se você estiver mal localizado, você pode passar horas em deslocamento até a escola, gastar mais com transporte ou viver em regiões que não oferecem estrutura básica, como mercados, farmácias e opções acessíveis de alimentação. A moradia não está separada da experiência do intercâmbio, ela é parte central da sua qualidade de vida. Também tem o fator financeiro. Muitas pessoas tomam decisões com base só no valor do aluguel, mas esquecem de calcular os custos ocultos, como contas de luz, água, internet, mobília, seguro, transporte. Às vezes, o que parecia mais barato no início se transforma numa dor de cabeça ao longo dos meses. E se você estiver indo com filhos ou com um cônjuge, esse planejamento ele precisa ser ainda mais cuidadoso. A localização da escola das crianças, a segurança do bairro, o espaço físico da casa, tudo isso precisa entrar na equação. Por fim, tem um ponto que pouca gente fala. Essa escolha também tem impacto na sua integração com a cultura local. Morar com uma família americana, por exemplo, pode acelerar o seu aprendizado de inglês e te dar suporte emocional nos primeiros meses. Já alugar um imóvel pode oferecer mais independência, mas exige que você tenha um bom nível de autonomia logo de cara. Ou seja, a decisão sobre onde morar pode parecer simples, mas tem um peso enorme no sucesso do seu intercâmbio. E por isso ela deve ser feita com informação, estratégia e, se possível, com ajuda profissional. Se você está considerando alugar um imóvel nos Estados Unidos durante o seu intercâmbio, é fundamental você entender que o processo de locação por lá é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Primeiro, vamos falar sobre as exigências. A maioria dos proprietários e das imobiliárias exige que o inquilino ele tenha um bom histórico de crédito nos Estados Unidos, o que para os estudantes internacionais é quase sempre inexistente. Como alternativa, eles podem pedir um fiador com residência americana ou então uma comprovação robusta de renda e saldo bancário. E tem mais, é comum que você tenha que pagar o chamado Security Deposit, uma espécie de caução, e ele pode variar entre o valor de 1 a 3 meses de aluguel e geralmente é devolvido no fim do contrato, desde que o imóvel esteja em boas condições. Agora, onde encontrar esses imóveis? As plataformas mais usadas por quem mora ou pretende morar nos Estados Unidos são o Zillow, o Craigslist e o Facebook Marketplace. Mas atenção, essas plataformas elas não fazem a curadoria dos anúncios, ou seja, existe o risco real de cair em golpe. Infelizmente, muitos brasileiros já foram vítimas de anúncios falsos,
pagamentos antecipados para imóveis inexistentes ou cláusulas contratuais abusivas. Outro ponto importante é o tipo de imóvel. Você pode alugar um estúdio, uma espécie de kitnet, né? Um apartamento tradicional, uma casa inteira, geralmente mais viável para quem vai com família, ou um quarto em casa compartilhada, que costuma ser a opção mais acessível para quem viaja sozinho. Mas é preciso considerar os custos além do aluguel em si. Contas de energia, água, gás, internet, às vezes até a coleta de lixo e a manutenção externa. Em muitos casos, o imóvel ele não vem mobiliado, então você vai precisar comprar itens básicos como cama, colchão, utensílios de cozinha e até geladeira. A localização também pesa muito. Morar em regiões centrais ou próximas às escolas é mais prático, mas também mais caro. Por outro lado, bairros periféricos exigem carro ou transporte público, e esse é um outro fator que varia bastante de cidade para cidade. Para quem vai com filhos ou com cônjuge, o desafio é ainda maior. Escolher uma boa escola pública para as crianças, entender as zonas escolares, checar o nível de segurança da região, tudo isso entra no pacote do planejamento do aluguel. E o tempo mínimo de contrato. A maioria dos contratos residenciais nos Estados Unidos exige no mínimo 12 meses. É claro que existem exceções para contratos de curta duração, mas eles costumam ser mais caros, e isso é especialmente importante se você for estudar por poucos meses ou quiser flexibilidade para mudar de cidade ou escola. Ou seja, alugar nos Estados Unidos é possível sim, mas exige planejamento, conhecimento e muita cautela, e é justamente por isso que ter uma consultoria especializada do seu lado faz tanta diferença. Se alugar um imóvel nos Estados Unidos parece complicado demais para quem está começando, as host families surgem como uma alternativa prática, segura e muitas vezes mais acessível, especialmente nos primeiros meses de intercâmbio. Mas, Caio, o que é uma host family? É uma família local que pode ser composta por um casal com filhos, um casal sem filhos ou até mesmo uma pessoa solteira que se disponibiliza a receber estudantes internacionais em casa, oferecendo hospedagem e muitas vezes refeições. E essa é uma modalidade muito comum em programas de inglês, high school e até em cursos de curta duração em faculdades americanas. E como funciona na prática? Você geralmente tem um quarto privativo com cama, mesa de estudos e armário. O banheiro ele pode ser privativo ou compartilhado, dependendo da casa, e algumas host families oferecem café da manhã e jantar inclusos, e outras cobram à parte. E há casos em que o estudante ele pode ter acesso à lavanderia, à cozinha e até participar da rotina da família. Mas mais do que a estrutura física, o grande diferencial da host family está na experiência cultural. Morar com uma família americana significa mergulhar na língua, nos costumes, na rotina local. É uma verdadeira imersão ideal para quem quer praticar inglês todos os dias, aprender expressões do dia a dia e acelerar a adaptação ao país. E quanto à segurança, essa é uma preocupação válida, extremamente importante. Por isso, as host families de programas sérios são sempre cadastradas, verificadas e muitas vezes passam por entrevistas e visitas domiciliares. Quando você fecha um programa por meio de uma escola ou uma consultoria confiável, a escolha da família leva em conta fatores como estilo de vida, preferências alimentares, religião, perfil do estudante e até restrições específicas como alergias ou animais de estimação. Mas é para todo mundo? Não exatamente. A host family é fortemente recomendada para jovens entre 16 e 25 anos, estudantes de inglês em intercâmbio de 3 a 6 meses e pessoas que estão indo pela primeira vez para os Estados Unidos e precisam de uma rede de apoio, e estudantes com orçamento mais enxuto que se beneficiam das refeições inclusas. Já quem busca mais independência, trabalha remotamente ou precisa de horários mais flexíveis, pode sentir restrições como a hora do jantar, silêncio à noite, regras da casa e etc. Host family não é hotel, você entra numa dinâmica familiar e é importante você ir com uma mentalidade de respeito, adaptação e convivência. O relacionamento com a família pode ser transformador e muitos estudantes criam vínculos para a vida toda, mas também exige empatia e maturidade. Quando o assunto é moradia no intercâmbio, muita gente esquece de considerar que as próprias escolas, principalmente no caso de universidades, podem oferecer opções de acomodação e isso pode facilitar e muito a sua chegada aos Estados Unidos. Vamos começar pelos cursos que acontecem dentro das universidades. Nesses casos, o estudante internacional ele pode ter acesso a estruturas semelhantes às dos alunos regulares, refeitórios, bibliotecas, quadras esportivas, espaços de convivência e até mesmo dormitórios estudantis. Essa opção é especialmente interessante para quem quer viver a experiência universitária americana. Morar em um campus pode proporcionar um ambiente jovem,
multicultural e repleto de oportunidades para praticar o idioma e fazer networking, mas nem todos os cursos funcionam em universidades. Escolas independentes, chamadas de Language Schools, oferecem programas de inglês com qualidade, muitas delas mantêm parcerias com empresas especializadas em moradia estudantil ou com famílias cadastradas para o sistema de host family. Essas escolas costumam oferecer duas opções principais: quarto individual ou compartilhado em residências estudantis, geralmente localizadas a poucos minutos da escola, e host families selecionadas com pacotes que incluem refeições, lavanderia e suporte no dia a dia. Quais as vantagens dessas acomodações oferecidas pelas escolas? O contrato é mais flexível, pensado para estudantes, o suporte é feito por pessoas acostumadas com intercambistas, a localização é planejada para facilitar o deslocamento até a escola, a contratação ela é mais segura, evitando fraudes e burocracias. Além disso, a escola costuma ser o ponto de contato caso você tenha qualquer problema com a moradia, ou seja, você não fica desamparado como pode acontecer em aluguéis diretos sem intermediação. E os quartos compartilhados valem a pena? Depende do seu perfil. Se você busca economia e tem facilidade de convivência, dividir o quarto pode ser uma boa escolha, além de reduzir os custos, é uma forma de conhecer pessoas de outros países e praticar inglês no dia a dia. Mas se você valoriza a privacidade e o silêncio, o ideal é investir em um quarto individual, mesmo que o custo seja um pouco maior. Morar através das opções da escola pode ser uma forma segura e prática de iniciar a sua vida nos Estados Unidos, especialmente nos primeiros meses. Depois de adaptado, você pode até buscar outras opções com mais independência se você quiser. Depois de tudo que você viu até aqui, uma coisa fica clara: escolher onde você vai morar durante o intercâmbio não é um detalhe, mas sim uma etapa fundamental do seu planejamento. E esse tipo de decisão exige mais do que uma pesquisa no Google, exige orientação estratégica baseada na sua realidade. E é aí que a Move entra. Na Move, moradia não é uma conversa solta, é parte do seu projeto de vida nos Estados Unidos. A gente não te entrega uma lista genérica de opções, a gente entende o seu perfil, o seu objetivo, a sua fase de vida e o seu orçamento, e a partir disso te ajuda a montar um plano completo de moradia que combine segurança, conforto e viabilidade. Quer exemplos práticos de como a Move pode facilitar esse processo? Se você está indo sozinho e quer economizar, a gente te mostra escolas que oferecem parcerias com host families confiáveis, próximas da escola e com uma estrutura adequada. Se você vai com cônjuge ou filhos, a gente ajuda a mapear os bairros seguros, com escolas públicas bem avaliadas e com custo-benefício interessante. E o melhor, a gente te ajuda a tomar essas decisões com antecedência, de forma estruturada, para que você não chegue nos Estados Unidos tendo que resolver tudo em cima da hora. Além disso, ao longo do processo, você conta com suporte completo e personalizado, equipe especializada e acesso a experiências reais de alunos que já passaram por essas situações, o que te dá mais confiança e previsibilidade. O diferencial da Move está justamente aí. A gente não resolve só o visto, a gente te ajuda a estruturar todo o seu projeto com foco em aprovação, adaptação e qualidade de vida nos Estados Unidos. A moradia é só uma parte disso, mas é uma parte que faz toda a diferença. E aqui do lado tá aparecendo a entrevista com o Thiago, que tá nos Estados Unidos fazendo o intercâmbio dele e contou como é que tá sendo a experiência e a estadia por lá. Clica aqui para assistir e a gente se vê no próximo vídeo.